Estamos chegando com informações atualizadas para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loas e também Bolsa Família. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Eu quero aproveitar o ensejo e quero te convidar para você fortalecer o nosso trabalho, deixando o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, falando em dinheiro, falando em money, hoje a Caixa Econômica Federal está pagando o benefício, né, para quem tem o NIS terminado em 8. Ou seja, você recebe o Bolsa Família, seu NIS é terminado em 8, a grana já está na conta no dia de hoje, dia 29 de julho de 2026, juntamente com os adicionais, né? Tem o adicional de R$ 150 para crianças com idade de 0 a 7 anos, tem adicional de R$ 50 para crianças com idade de 7 a 17 anos e também tem 6 parcelas de R$ 50 para os recém-nascidos, que são aquelas crianças com idade de 0 a 6 meses. É importante salientar, quem mora sozinho recebe apenas R$ 600. Agora, se o meu amigo, minha amiga que está acompanhando no canal Rumo ao Nada, nessa quarta-feira, dia 29 de julho, é aposentado ou pensionista do INSS e ganha até um salário mínimo, R$ 1.621, pois é, a grana está na conta no dia de hoje para quem tem o NIS terminado em 3. Finalmente chegou o grande dia de você botar a mão na grana. Agora, se o meu amigo, minha amiga, né, recebe o BPC, que é o benefício da prestação continuada, né, se você tiver o NIS terminado em 3, a grana também está na conta no dia de hoje. É importante salientar, né, para você saber se a grana está na conta ou não, para você evitar uma pernada, evitar perder a viagem. Basta você acessar o aplicativo, né, o aplicativo do meu INSS ou o site do INSS e visualizar lá data de previsão de pagamento. Mas a melhor forma, né, mais eficaz, digamos assim, para você saber é entrar no aplicativo do seu banco, porque vai constar lá no extrato, né, crédito do INSS. Aí você vai com a certeza de que a grana está na conta, que você não vai perder a viagem. É importante, né, nós deixarmos claro aqui no canal, você que recebe o BPC, você que recebe a aposentadoria, você que recebe a pensão, preste atenção no momento do saque, né, para ver se há alguma notificação por parte do INSS. De repente você precisa atualizar a prova de vida, né? Porque mesmo ela sendo proativa, né, sendo feita de maneira automática, muitos beneficiários ainda precisam fazer a prova de vida porque o sistema não detectou nenhuma atividade do beneficiário no decorrer do ano, né? E nesse caso a pessoa precisa fazer a prova de vida lá no banco onde recebe a aposentadoria, ou então, né, pode fazer através do aplicativo ou site Meu INSS. Então é de suma importância para aposentado, pensionista e beneficiário do BPC, né, ficar atento no extrato de pagamento ali você vai receber, né, no caixa eletrônica ali vai aparecer a notificação. Inclusive isso vale, por exemplo, se você for convocado para uma revisão médica pericial, tanto do BPC quanto para o auxílio doença. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui do canal Rumo ao Nada, quero agradecer, né, a sua audiência. O ministro da Previdência Social, o Volney Queiroz, ele deu uma entrevista ao podcast Direto de Brasília, né, e ele explicou que a orientação do presidente Lula foi devolver todo o dinheiro roubado nas fraudes do INSS. Olha só o que o ministro falou lá nesse podcast. Pode ficar certo que essa foi uma determinação do presidente, que não fique um centavo desse dinheiro, o que foi roubado e descoberto. O Caixa da União, que foi quem bancou esse ressarcimento, terá que ser coberto com esse dinheiro das associações que fraudaram os aposentados e pensionistas. Volney Queiroz avaliou a devolução do dinheiro ressarcido como uma vitória, né, para o governo e frisou que as fraudes seguem sendo investigadas pelos órgãos fiscalizadores.
Foi uma vitória conseguir devolver esse dinheiro. A Advocacia Geral da União já bloqueou em torno de 2,8 bilhões de reais. Os órgãos de controle e a Polícia Federal continuam investigando. Houve agora, o anúncio de 48 indiciados inicialmente, mas as investigações continuam em trânsito. À medida que forem encontrados novos suspeitos e novos personagens foram descobertos, os bloqueios dos recursos de bens, dessas pessoas, dessas empresas, vai aumentar esse montante. Isso vai determinar ações judiciais para poder devolver esse dinheiro aos cofres públicos, complementou o ministro. Olha, tá certo, né, gente? Desde quando começou essa fraude dos descontos indevidos, eu lembro como se fosse hoje, o presidente Lula falou que realmente deveria devolver todos os valores. Agora, vejam só, meus amigos, até o momento foram bloqueados 2,8 bilhões de reais dessas associações, desses sindicatos que roubaram os aposentados e pensionistas, né? É preciso manter a investigação e outra, para que esse tipo de expediente nunca mais venha a acontecer no INSS. Por quê, gente? Porque são pessoas vulneráveis. Vejam só, quando encerrou a possibilidade dos beneficiários que foram lesados pedir o ressarcimento, tinha em torno de 800 mil pessoas que não procuraram, que não se manifestaram. Por que essas pessoas não procuraram, não se manifestaram? Porque talvez muitos nem tinham percebido que houve esse desconto por serem pessoas simples, por serem pessoas humildes. Até eu comentava que essa grana deveria ter entrado de maneira automática. Não foi roubado de maneira automática? Pois então devolvesse esse dinheiro de maneira automática na conta dos beneficiários. Mas o novo ministro da Previdência Social, ele está correto, está certíssimo. Tem que investigar a fundo se aparecer novos personagens, que responda pelos seus atos. Não importa se esse personagem, dessas associações, desses sindicatos, é da base do governo ou da oposição. Tem que investigar de maneira igual. Olha, meus amigos, uma nova exigência, que está valendo sobre a questão da biometria, tem complicado, digamos assim, a vida, dos beneficiários do INSS, que é a tal de essa exigência, digamos assim, a turma fala que pegou os aposentados de surpresa, que para manter o benefício precisa fazer, como se diz, a biometria facial para fazer empréstimo consignado. Realmente, tem feito com que muitas pessoas não consigam fazer um novo empréstimo consignado. Ou seja, a ideia foi boa, essa questão da biometria foi ótima, só que eu acho que nem o próprio governo federal, nem o próprio INSS pôde imaginar, a dificuldade que está acontecendo. Porque hoje o que acontece? De repente a Mariazinha, pensa, eu preciso pagar minhas dívidas, eu estou sem dinheiro, não tenho da onde tirar recurso, vou fazer um empréstimo consignado. Vai lá no Banco do Brasil, acerta o contrato, ela concorda com os termos do contrato, mas aí para esse contrato valer, a Mariazinha precisa entrar no site ou aplicativo INSS para fazer a tal biometria facial e confirmar, que a Mariazinha fez esse empréstimo consignado. Se a Mariazinha não fazer isso em 5 dias, é desfeito. E as pessoas estão tendo dificuldade, digamos assim, de validar essa biometria através do site e do portal Meu INSS. Olha, eu diria que basta uma assinatura, lá no banco. Deixa bem claro, uma assinatura e óbvio, uma biometria facial para ficar registrado ali no contrato. Se de repente esse contrato desse problema lá na frente, e outra, o banco poderia dar uma cópia desse contrato, para quem está fazendo o empréstimo consignado, junto com tira foto lá
do rosto da pessoa, a biometria digital, tudo certinho. Aí, se por acaso desse problema lá na frente, aí tanto o banco teria esse documento quanto o aposentado, porque realmente essa confirmação através do site ou aplicativo Meu INSS realmente tem, né, inibido a concessão de novos empréstimos consignados, ou seja, a burocracia está fazendo com que muitos aposentados, muitos pensionistas, muitos beneficiários do BPC não consigam fazer um novo empréstimo consignado. Porque a gente sabe, né, como que é o site Meu INSS. Tem hora que você entra, dá certo, tem hora que você entra, dá erro, né, não carrega a página, ou seja, o site é muito instável. Olha, meus amigos, também é importante deixar claro que já que estamos falando de consignado, de dificuldade, estava previsto para acontecer, né, no dia de ontem, a reunião nacional do Conselho da Previdência Social, que era para discutir a queda dos juros consignados, mas é importante salientar que essa reunião não aconteceu, ela foi prorrogada para o próximo dia 4 de agosto, conforme, né, for chegando novas informações, nós iremos atualizando você que está aí do outro lado. Olha, meus amigos, repercutiu recentemente, né, nas redes sociais, né, muitos canais aqui no YouTube comentou, em outras redes, né, em sites também, a grande diferença, né, da discussão do futuro salário mínimo para 2000 para o ano que vem, né, para entrar em vigor no ano que vem, né, porque só para você ter uma ideia, que o governo federal mandou para o Congresso Nacional uma previsão orçamentária que o salário para o ano que vem, o ano de 2027, é de R$ 1.717. Só que, né, isso vai na contramão de um levantamento, de um estudo que o Diese fez. Né? O Diese fez um levantamento e mostrou que o salário mínimo deveria ser de pelo menos R$ 8.200, né, que isso seria o salário para cobrir realmente as necessidades, né, do aposentado, do pensionista, do beneficiário do BPC e também dos trabalhadores que ganham baseado no salário mínimo. Ou seja, meus amigos, o reajuste que está previsto, né, para acontecer no ano que vem, né, não chega nem aos pés do que deveria ser. Porque realmente, né, se o salário mínimo fosse de R$ 8.200, e que o preço, né, do arroz, do feijão, o preço da internet, da luz, estivesse nos patamares que estão nos dias atuais, olha, aí sim as pessoas teriam dignidade, né, para sobreviver. Porque vamos imaginar uma coisa aqui, uma pessoa que recebe R$ 1.621, né, se ela precisar comprar remédio, se ela precisar pagar aluguel, ela tá lascada para sobreviver, né? Tem que fazer verdadeiro malabarismo. Agora, se o salário fosse de R$ 8.200, como o Diese afirmou que deveria ser, o que ia acontecer? Esse mesmo aposentado teria uma vida digna, porque ele poderia comprar o seu remédio, poderia alugar uma casinha até de um R$ 1.000 e ia ter uma vida de rei, digamos assim, né? Mas infelizmente não é isso que acontece, né? Nem mesmo o salário mínimo para o ano que vem chega perto do que deveria ser, né? Porque tudo indica, pelo que vem mostrando os últimos levantamentos por parte dos especialistas, o salário mínimo para o ano de 2027 não vai passar mesmo dos R$ 1.717, ficando distante, digamos assim, né, do que deveria ser de R$ 8.200. Olha, meus amigos, chegou uma pergunta aqui, eu já respondi no nosso canal, mas eu gosto de responder essa pergunta. Essa pergunta foi feita para mim lá no Instagram. César, eu recebo o BPC, né, e abri um salãozinho no fundo de casa ali, né, para ter uma renda complementar, né, e estou usando o Pix, né? A grande maioria que vai cortar o cabelo no meu salão, né, paga no Pix. Corro o risco de perder o meu BPC? Gente, aqui, né, é uma pergunta que realmente é de suma importância. O Pix, né, porque vamos imaginar que você tem um salão de beleza, que nem o caso dessa pessoa, né, dessa moça que nos procurou lá no Instagram. Eu não sei
quantos cortes de cabelo ela faz por dia, quantos procedimentos ela faz por dia, mas como ela mencionou, né, a grande maioria do pagamento é efetuado através do Pix. Hoje o brasileiro é apaixonado pelo Pix, né? Essa que é a grande realidade. Nesse caso, corre o risco sim. Vamos imaginar que corta 5, 6 cabelos no dia e ganha 200, 300, 400 reais por dia, né? Isso pode levantar suspeita, né? Quando o governo ficar fazendo esses cruzamentos de dados, porque sabe que hoje o governo federal intensificou o cruzamento de dados em relação aos beneficiários do BPC, né? Então, eu diria que nesse caso o seu BPC pode sim estar em risco. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações atualizadas aqui no nosso canal Rumo ao Nada. Nosso compromisso sempre é trazer informação de qualidade ao nosso público.